Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de amanhã em casa contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo e as condições do contrato entre Tricolor e Emiliano Rigoni, o meio atacante argentino que rescindiu seu vínculo no México para fechar com o São Paulo até dezembro desse ano. Ele terá seu contrato prorrogado de forma automática, sem a necessidade de intervenção do São Paulo, caso dispute pelo menos 12 partidas em 2025. Importante dizer que cada jogo só será contabilizado se ele estiver em campo por pelo menos 45 minutos. Foi uma estratégia que o São Paulo fez para só manter o Rigoni se ele for uma peça importante na reta final da temporada. Jogador que chega com o aval e a pedido do técnico Hernan Crespo. Rigoni foi muitas vezes especulado no São Paulo nesses últimos anos. Em todas as vezes a diretoria do São Paulo sempre se mostrou contrária ao seu retorno, por entender que ele foi muito bem nos 3-4 primeiros meses de São Paulo e depois desapareceu. Pois bem, chegada do técnico que pediu sua contratação, mesmo Crespo, que havia feito o Rigoni jogar bem no São Paulo em 2021, levou o negócio a sair do papel. A grande pergunta é: você confia na possibilidade de o Rigoni fazer bonito com a camisa do tricolor? Vale a lembrança de que nas passagens por Estados Unidos e México, ele foi muito mais para um figurante do que para um protagonista. No domingo, a gente sabe que o São Paulo volta dessa data FIFA no compromisso contra o Botafogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser às 5h30 da tarde lá no estádio do Morumbi. Botafogo que foi eliminado ontem na Copa do Brasil. Então, vamos ver como esse glorioso vai chegar para esse confronto do Brasileirão, que é a única disputa que o Botafogo tem até o final do ano, enquanto o São Paulo utilizou, na minha opinião, respondendo aí a pergunta do Thiago Salazar no VT, utilizou muito bem essas semanas de data FIFA, apresentando seus reforços, que os 3 já estão prontos e aptos para atuar. Inclusive, muito provavelmente, Rafael Tolói pode aparecer entre os titulares na zaga São Paulina, sim, no próximo domingo. Ao contrário do Rigoni, que pode fazer sua estreia, mas talvez não inicie entre os titulares, e também do Mailton. Por outro lado, em relação a departamento médico, Arboleda e também Marcos Antônio podem aparecer entre os relacionados depois de ficarem aí no DM por um tempo, tratando seus problemas aí junto com os médicos do São Paulo. Além deles, a gente sabe que Bobadilla e Luciano estão suspensos, não jogam nessa partida, não vão poder ajudar o técnico Hernan Crespo. Bobadilla que estava junto com a sua seleção nessa data FIFA, assim como Ferrarese e também o Tapia. Tapia pode ser utilizado aí diante do desfalque do Luciano, por exemplo. E por fim, gente, uma grande novidade no dia de hoje foi a presença do Oscar na transição física, a parte final aí para que ele volte aos gramados de vez, tá certo? O Oscar que está tratando ali aquelas lesões, fraturas que ele teve na lombar e já não joga aí há mais de 8 semanas. Tá certo, pessoal? Então essas são as informações do São Paulo. Agora, quanto ao São Paulo, a gente tem que dizer o seguinte: o São Paulo tem um jogo na na quinta-feira contra a LDU, né? Vai ser um jogo importante pela Libertadores. Eu pergunto, será que o Crespo vai mandar a campo a melhor formação que ele tiver? Tem que ou ser, vai né, dar Chicão? aquele tempo, né? E o São Paulo enfrenta o Botafogo. O Botafogo, pneuzão arriado, não tem mais nada a fazer no campeonato, mas o São Paulo também cheio de desfalques e com todas as questões fora de campo. Tô certo, Arnaldo? Sim, vai ser um São Paulo bem diferente. Ontem a gente deu uma passada aí nas ausências. São várias ausências, 2 fundamentais por suspensão, Bobadilla e Luciano, e possivelmente algumas novidades, né? Você tem ali, o Massinho falou da possibilidade de estreia do Andreas. O São Paulo tem 3 possibilidades de estreia. A provável formação inicial teria o Rafael Tolói, seria o primeiro jogo dele pelo São Paulo depois da volta. E o Mailton e o Rigoni devem ficar no banco. O problema do São Paulo, sobretudo, contra o Botafogo, cada semana um setor mais problemático. Contra o Botafogo é do meio para frente. Porque o Bobadilla está suspenso, o Marcos Antônio está voltando de lesão, não vai começar. E na parte ofensiva, já sem o André Silva, ainda não tem o
o Luciano. Então, a grande dúvida é quem vai jogar no ataque, né? Se o Crespo vai dar uma chance para o Dineno começar, se ele vai jogar sem centroavante, vai jogar com o Rigoni de início, por exemplo. Então, acho que é uma dúvida grande para o time que está com o olho também, evidentemente, em Quito, né? Então, alguns jogadores estão voltando de lesão, como o Arboleda e o Marcos Antônio, não iniciam o jogo e vão se preparar para na quinta-feira que vem, possivelmente estarem de volta no que seria mais próximo do time titular do São Paulo contra a LDU pela Libertadores. Wagmar, sabem por que o São Paulo renova com os jogadores da base para depois vender por trocados? Qual é a lógica? Normalmente renova para se proteger e negociar um melhor, para o cara não sair de graça, para essas coisas, né? Me parece. Na verdade, ele acho que está citando mais os casos recentes, porque tanto o Matheus, quanto o Ferreira, quanto o Henrique do Carmo, eles renovaram, eles não tinham contrato vencendo muito próximo, mas acho que aí tem a estratégia de renovar, primeiro, dar um aumento para o jogador se satisfazer minimamente, aumentar a multa e na verdade, nessas negociações, muitas vezes o que acontece é o São Paulo adquirir um pouco mais do percentual dos direitos dos jogadores, para que na venda, mesmo que barata, ele fique com um percentual maior e possa ter também mais possibilidades naquele percentual de mais-valia numa revenda lá na frente, entendeu? Isso mesmo. Então, mais ou menos isso que acontece nas renovações. O Júlio aqui pergunta, o que acharam da entrevista do Casares à ESPN? Bom, ele deu entrevista para a ESPN, para o Globo.com, para a Arquibancada Tricolor. Certo? Mais ou menos no mesmo tom nas três. As perguntas eram parecidas, e eram as perguntas necessárias de fato, as respostas também parecidas. O Casares, ele responde tudo, mas responde muito pouco. Ele fala bastante, mas você precisa tirar das entrelinhas algumas coisas. Dá para tirar os tópicos dessas três entrevistas, né? As justificativas para a venda dos garotos da base, segundo ele, uma necessidade econômica de urgência nesse ano. A necessidade do São Paulo fechar no azul e mudar sua forma de viver dentro do orçamento estabelecido, coisa que já não aconteceu esse ano. Então ele insiste que essa é uma necessidade daqui para frente. O plano polêmico de parceria na base, de venda de 30% da base. A questão do Marcos Leonardo, que foi um tópico que ele colocou também. Então, mais ou menos as mesmas perguntas para os três lugares, as mesmas respostas, sem respostas incisivas, né? Sim. Que é mais ou menos uma característica dele, como o Tirão falou. De fato. O que se tira dessas entrevistas é que o São Paulo está precisando vender o que for para fechar no azul, que é a meta principal do Casares, e talvez uma das poucas bandeiras que sobrou para ele, né, nesse momento, né? O que ele vai poder falar no mandato provavelmente vai ser: fechei, o time fechou no azul, mas o problema é a que preço, né? Ele está pagando contas do dia a dia com patrimônio, e acho que isso é um problema. E isso ficou claro, né? Porque quando ele dá uma resposta, não, porque o São Paulo tem que fazer, tem que pagar funcionário, tem que manter o gramado, tem que não sei o quê. Tudo isso é conta que chega todo mês. Isso. E não tem jogador para vender todo mês. Eu acho que esse é o maior drama. Se ele fala desta forma, a minha conclusão, estamos em setembro, é que o orçamento realizado com o FIDIC, sobretudo em relação ao futebol, talvez não fosse factível de ser alcançado no primeiro ano, né? Ou então teria uma determinação tal que, olha, mais ainda drástica do que da época do primeiro ano da Flamengada, entendeu? Nós não vamos... Então, assim, seria brecar a contratação do Oscar desde o início. Certo. Nós vamos reduzir a folha, nós não vamos gastar em direito federativo algum, e não vamos ter nenhum jogador acima de X dígitos nessa folha, que é o caso do Oscar. Então, o Oscar acaba sendo lá uma... porque o aporte do patrocinador aumentou para ter o Oscar, para poder pagar parte do salário do Oscar. O Oscar simboliza, na largada,
digamos, o desrespeito ao orçamento. Isso. E não só no futebol, porque no final das contas as comissões têm colocado agora, a comissão que avalia mês a mês, o São Paulo, bimestre a bimestre, que os outros departamentos também estão gastando a mais do que o orçamento. Sim. Né? Então, eu acho que E aí a forma de cobrir tudo isso, porque afinal, como diz o outro, é o mesmo pote, né? É o mesmo cofre, é vender no jogador. Né? E aí tem a pergunta do Lucas Saviello que tem a ver com isso. Em 2026, será a vez de adequar os contratos de Caleri, Lucas, Oscar e Arboleda? Não, então, isso é praticamente impossível, cara. Depende de uma vontade do jogador. Né? Não depende do clube. Olha, o jogador não tem... Na verdade, da doença do jogador. Quando eu falo, não, tá bem, tá errado. Não tem nenhuma... O Luiz Gustavo acaba no final do ano, por exemplo. Né? Sim. Agora, o Caleri não, o Oscar não, o Lucas não, ainda tem... O Luiz Gustavo acaba no final deste ano. Desse ano, sim. Mas são poucos os que acabam no final desse ano, né? Então, dos mais caros. Né? Então, mas essa, por exemplo, do Luiz Gustavo já é uma questão que talvez esteja resolvida, né? Muito provavelmente ele não vai permanecer. Isso. Ele não sabe nem se vai continuar jogando. Sim, então, sim. Bem ou mal, o contrato dele não... acaba no fim do ano. Sim. Agora, o que ele tem em comum com os outros é só a idade e a experiência. O salário alto mesmo, quem tem é o Oscar, o Lucas e o Caleri. O Luiz Gustavo não está entre os principais salários. Não vai fazer um alívio na folha compatível com o que se espera. Como significaria sair um Lucas ou um Oscar, né? A questão é assim, o torcedor fica esperando assim, o Lucas é São Paulino, o Oscar é São Paulino, o Caleri é São Paulino, os caras vão tomar a iniciativa de repactuar. De novo, vai depender muito dos caras, não creio. Pedro, domingo podemos ter dupla estreia, Tolói e Rigoni? Provável, né? Bem provável. Tolói acho que com quase certeza. Né? É bem provável que até os três joguem, não de início, o Mailton também, mas os três estejam relacionados. O Tolói pode começar jogando, é o que está treinando há mais tempo com o time, é verdade que vinha inativo, né? Estava de férias. O Rigoni chegou há pouco, mas pela escassez de atacantes vai ser relacionado e pode até começar jogando, pode até ser. E o Mailton acho que vai começar no banco, mas está bem condicionado, pode ter uma oportunidade durante a partida. É uma partida interessante, aliás, hein? Sim. Porque tem caras novos e muitos desfalques, né? Verdade. Vai ser um jogo difícil. Inclusive da presença do público. Vai ser curioso, porque não deve estar tão cheio. Não é tão cheio, não. Talvez... A probabilidade de ter o pior público do ano é gigante. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o lateral esquerdo Enzo Dias bateu a meta de jogar pelo menos 45 minutos em 50% dos jogos do São Paulo no ano e vai ser comprado do River Plate por cerca de 10,8 milhões de reais. É uma excelente notícia, né, galera? Não é um ala tão ofensivo assim, já na parte defensiva se destaca e vem se saindo muito bem. Chegou para ser reserva do Wendel, mas o Wendel só vive machucado e ele vem aproveitando. Só que o São Paulo emprestou o meia Galopo para o mesmo River Plate e também está muito perto de bater a meta. E se bater deve ser comprado pelo time argentino por cerca de 19,4 milhões de reais. Então entre a vinda do Enzo Dias e a saída do Galopo, o São Paulo pode lucrar nessa operação cerca de 8 milhões e meio de reais. É um excelente negócio na minha visão, né, galera? Até porque o Galopo vinha encostado no time do São Paulo e o Enzo Dias, que chegou para ser reserva, se tornou titular. E o tricolor acertou nos últimos dias a renovação de contrato com o jovem centroavante Rian Francisco até o fim de 2029. Ele que tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2028. Eu espero, né, galera, que para essa renovação acontecer, o São Paulo não tenha cedido alguma porcentagem para o empresário ou para o jogador. Até porque muito provavelmente no ano que vem ele vai ser vendido. O São Paulo não consegue segurar o jogador e o pior, vende muito abaixo do mercado, como foi o caso do William Gomes, do Matheus Alves, do Lucas Ferreira e agora do Henrique Carmo. E na minha visão, como eu venho falando nos últimos vídeos,
o São Paulo tem que parar de trazer jogadores veteranos, como o Luiz Gustavo, o Oscar, o Lucas Moura, o Wendel, sendo que a maioria só vive machucado, ganha um alto salário e com isso o São Paulo precisa vender os jovens da base, né, galera? Precisa mudar isso, até porque a folha de pagamento já se aproxima de 30 milhões de reais por mês. Que nem eu já falei nos últimos vídeos, só o Oscar ganha do São Paulo cerca de 1,5 milhão por mês. Se a gente contar 13 meses, com o 13º mais impostos, no ano ele ganha do São Paulo mais de 20 milhões de reais. E quem está jogando na posição atualmente é o Rodriguinho, que ganha apenas 45 mil por mês. Durante o ano não passa de 1 milhão, né, galera? E o São Paulo volta a campo nesse domingo, agora jogando em casa contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito difícil e importante para o São Paulo ganhar os 3 pontos, até porque se não for campeão da Libertadores, precisa buscar uma vaga na próxima via Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, né, o São Paulo não vai contar com o Luciano e nem com o Bobadilla, que estão suspensos, mas deve contar com as voltas do Arboleda e do Marcos Antônio. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, mas pode ter algumas mudanças na zaga, até porque o Arboleda acabou de voltar de lesão e o Ferrarese da seleção. Na direita deve ter o Cédric, na esquerda o Enzo Dias. De volante são 3 jogadores para 2 vagas. Tem o Marcos Antônio, o Pablo Maia e o Alisson. 2 vão jogar, mas à frente deve ter o Rodriguinho e na frente o Ferreirinha, né, galera? E a dúvida se vai jogar o Rigoni ou o Dineno. Então essa deve ser a escalação do São Paulo, que está cheio de dúvidas. E após alguns dias parado por causa dos jogos da seleção, hoje volta mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e vamos ver como é que está a classificação de momento. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 47 pontos. Em segundo aparece o Cruzeiro com 44, em terceiro o Palmeiras com 43, em quarto o Bahia com 36, em quinto o Botafogo, em sexto o Mirassol, os dois com 35 pontos. O São Paulo aparece em sétimo com 32 pontos. Agora em 22 jogos, venceu 8, 6 com Hernan Crespo, empatou 8 e perdeu 6. Em oitavo aparece o Bragantino com 30, em nono Fluminense com 28, em décimo Internacional com 27, em 11º Ceará, em 12º Corinthians, os dois com 26 pontos, em 13º Grêmio com 25, em 14º Atlético Mineiro com 24, em 15º Vasco da Gama, em 16º Santos, em 17º Vitória, os três com 22 pontos, em 18º Juventude com 21, em 19º Fortaleza com 15, em último lugar o Sport com apenas 10 pontos. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!